Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. A conversa hoje é com Sérgio Gabrielli. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, mais conhecido por José Sérgio Gabrielli ou simplesmente Sérgio Gabrielli, nasceu em Salvador em 1949. Com graduação e mestrado em Economia pela Universidade Federal da Bahia, tem também mestrado em Economia Política pela Universidade de Boston, doutorado em Economia nessa mesma instituição e pós-doutorado pela Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres. Em 36 anos dedicados ao trabalho na Universidade Federal da Bahia, por onde se aposentou em 2014, foi professor, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, coordenador do mestrado em Economia e superintendente da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão. Um dos maiores especialistas do país em desenvolvimento, na Petrobras, Gabrielli exerceu o cargo de diretor financeiro e de relações com os investidores, foi membro do Conselho de Administração e presidente entre 2005 e 2012. É autor de diversos artigos e livros sobre reestruturação produtiva, mercado de trabalho, macroeconomia e desenvolvimento regional. Para fazer este programa conosco estão Nara Lacerda, repórter do Brasil de Fato, e também a nossa Rita Berloffa, presidenta da Uni Finanças Mundial, que já faz parte aqui do programa. É uma entrevistadora que já é tradição do programa. Eu agradeço muitíssimo as duas. E queria começar com você, Gabrielli, te fazendo a pergunta fatal, porque é essa que todo mundo quer saber. A Petrobras era uma grande quadrilha, teve uma roubalheira terrível na Petrobras durante os 7 anos que você a presidiu? Não. A Petrobras era uma empresa que teve, claro, está demonstrado que teve alguns casos de corrupção. Mas, relativamente ao volume de recursos que a Petrobras opera, os casos de corrupção foram até relativamente pequenos, apesar de que, em termos absolutos, são muito grandes. Eu vou dar números. De 2004 a 2014, a Petrobras deve ter faturado alguma coisa em torno de 2,6 trilhões de reais. Nesse período, a Petrobras reconhece como custo da corrupção nesse período, no balanço da Petrobras de 2014, ela reconhece 6 bilhões de reais de custo da corrupção. 6 bilhões é um número estrondoso, fabuloso. Agora, 6 bilhões em 2,6 trilhões é menos de 0,2% do faturamento. Portanto, isso, do ponto de vista relativo, a Petrobras não é um antro de corrupção. Do ponto de vista dos controles, foi aí que se falhou? Quer dizer, não, você reconhece que... Os controles, elas podem sempre ser melhorados. Sei. Os controles sempre podem ser melhorados, mas não há empresa que seja capaz de controlar 0,26% do seu faturamento. Então, consequentemente, o nível de corrupção que tem a Petrobras não é diferente do nível de corrupção de outras empresas. Evidentemente que a Petrobras foi vítima também de uma campanha para tentar transformá-la num antro de corrupção. A Petrobras é uma empresa séria, é uma empresa que cresceu, é uma empresa que trabalha corretamente com os principais mecanismos de controle existentes. Tanto é que ela foi reconhecida assim pelas maiores auditorias do mundo. Os auditores da Petrobras foram as maiores auditoras do mundo. Foi reconhecida inúmeras vezes por sistemas de consultorias necessárias para seguir as regras do... Quer dizer, o PT não quebrou a Petrobras? De forma alguma. Pelo contrário, a Petrobras, durante o período do PT, teve os maiores lucros da história dele. A Petrobras teve uma crise financeira a partir de 2014, que é resultado de vários fatores. O preço do petróleo caiu, a inflação provocou um aumento da taxa de câmbio no Brasil, que saiu de 1,96 para 2,84 rapidamente.
a dívida da Petrobras era em dólar, o faturamento dela ficou estabilizado um tempo por causa do controle inflacionário. Então, consequentemente, um conjunto de fatores fez com que a empresa tivesse uma crise financeira de curto prazo em 2014 e 2015, que já está saindo dessa crise financeira. Tanto é que a Petrobras deve dar bons resultados agora. Então, ela, no entanto, tinha também um enorme volume de investimentos. Você imagina que a Petrobras encontra a maior descoberta do mundo em 2006. O maior volume de petróleo do mundo. O Brasil sai de uma situação que vem perseguido desde a década de 50, de autossuficiência na produção de petróleo, para se tornar uma grande potência petrolífera no mundo. E essa mudança exige um volume de investimento gigantesco, que foi feito no período que nós tivemos na Petrobras. Então, esse volume de investimento fez com que a Petrobras aumentasse sua capacidade de produção. Hoje, em 2020, 2/3 da produção da Petrobras vem do pré-sal. Que se não houvesse aquele investimento, nesse período que foi dito como um período de bandalheira, de destruição da Petrobras, foi um período de garantia do futuro da Petrobras, porque hoje o futuro da Petrobras depende dos campos da área de Búzios. E isso é inegavelmente resultado de um processo de longo prazo, de investimento de pessoas competentes, sérias, que são os principais trabalhadores da Petrobras. Nara. Eu tenho uma análise que eu queria do senhor, professor Gabriele, desde novembro, e que bom que a TVT está me dando essa oportunidade de fazer essa pergunta. Como é que o senhor avalia o desastre do leilão de novembro, do Campo de Búzios, que o senhor acabou de falar, que a Petrobras entrou com o interesse de 2 chinesas, ou acho que 2 campos, ninguém demonstrou interesse. Havia uma expectativa absurda para esse leilão, que seria o maior leilão da história da Petrobras. O governo falou e não aconteceu. E eu tenho muita curiosidade, porque para a gente é hermético o assunto. E eu queria saber o que as pessoas que estão dentro do assunto pensam a respeito desse fracasso. Olha, eu acho que é um erro de concepção do governo. Aí não é a Petrobras, é do governo, que está tentando acelerar os leilões do pré-sal para entregar o leilão, as áreas novas do pré-sal para as empresas internacionais. O objetivo não é um objetivo de longo prazo de garantir o melhor desenvolvimento dos recursos petrolíferos no Brasil. É um objetivo de curto prazo de resolver problemas fiscais do governo. Toda vez que um governo faz isso, ele traz problemas. O que aconteceu no leilão da Seção Onerosa, dos remanescentes da Seção Onerosa, foi que o mundo estava relativamente saturado de novas áreas para desenvolvimento da produção. Então, as grandes empresas internacionais, elas estavam, digamos, com outras perspectivas existentes. A Guiana aqui é uma área, no norte do Brasil, é uma área que a Exxon está tendo um enorme sucesso exploratório, existe amplas possibilidades de crescer a produção na Guiana. A Shell teve um processo de redefinição de estratégia, você tem a BP também redefinindo estratégias, e você teve, portanto, do lado das empresas internacionais, uma certa preocupação em função da ganância fiscal de curto prazo do governo, que colocou um bônus de entrada extremamente elevado. Ao colocar esse bônus de entrada extremamente elevado, as empresas internacionais fizeram uma avaliação, dizendo, olha, para fazer isto, eu vou arriscar muito nesse investimento no Brasil. A Petrobras, por seu turno, conhece a área, porque a Petrobras já está no desenvolvimento de Búzios, ela conhece a potencialidade dos reservatórios e eu acho que corretamente adquiriu a grande parte das áreas que foram colocadas, e para a Petrobras o leilão foi um sucesso. Para o governo foi um fracasso, mas para a Petrobras foi um sucesso. Acho que também que houve um processo aí de uma certa contabilidade criativa entre o governo e a Petrobras, porque o contrato de Seção Onerosa, a Petrobras comprou o direito, pagou 42 bilhões de dólares pelo direito de produzir 5 bilhões de barris na área de Búzios. Não só na área de Búzios, mas na área da Seção Onerosa. Ela pagou isso. O contrato feito exigia uma redefinição do contrato quando começasse a produção. Essa redefinição do contrato mostrava que o governo devia à Petrobras, tinha que ressarcir a Petrobras.
Então, para ressarcir a Petrobras, por que ressarcir a Petrobras? Porque quando o contrato foi assinado em 2010, os preços do petróleo estavam em torno de $100. Em 2014, 2015, os preços do petróleo estavam em $30. Então, portanto, as condições econômicas tinham mudado. Então, essa redefinição, com o leilão, também se resolveu esse problema da relação entre o governo e a Petrobras. Então, o leilão para a Petrobras foi um sucesso. Rita. Bom, primeiro que é um prazer poder estar aqui na tua presença e entrevistá-lo. Eu queria fazer uma pergunta. Para mim é muito claro toda essa política do governo de destruição da Petrobras, utilizando a corrupção. Eu digo isso porque nós tínhamos um grande patrimônio Petrobras e estávamos, como brasileiros, felizes com a possibilidade dos 30% do royalty para a saúde e educação. Daríamos um salto para o futuro. Eu queria que o senhor me dissesse como é que o senhor vê essa Petrobras hoje, que não temos mais esse dinheiro voltado para a saúde e para a educação, demos um patrimônio incrível dos brasileiros, ou seja, é uma questão de soberania. Eu queria uma avaliação do senhor em relação a esse ponto. Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que reconhecer que nós, no Brasil, estamos com um imenso potencial de riqueza, que é o pré-sal brasileiro. O pré-sal brasileiro é, sem a menor dúvida, até hoje, nos últimos 15 anos, a maior descoberta de novas áreas produtoras de petróleo do mundo. Isso fez com que o Brasil entrasse no radar do grande interesse das grandes potências internacionais. Vou citar aqui duas grandes potências que elas estão efetivamente disputando o pré-sal brasileiro: os Estados Unidos e a China. As duas grandes potências do mundo estão aqui disputando o pré-sal brasileiro. Por que isso? Porque, por mais que nós tenhamos a perspectiva de, no futuro, ter uma substituição do petróleo, o petróleo ainda vai ser muito fundamental, particularmente para o transporte, nas próximas décadas. E, portanto, o petróleo ainda vai ser muito importante. Então, o petróleo é um produto estratégico, não é um produto qualquer, não é uma commodity qualquer. Ele é um produto estratégico que leva a guerras, ações militares, a diplomacia mundial se movimenta em torno das guerras, do acesso ao petróleo. Nós estamos vivendo isso aí concretamente, a crise do Oriente Médio, o terrorismo, todas essas, a própria imigração intensa para a Europa, todos esses fenômenos atuais têm alguma relação com o petróleo e com acesso ao petróleo. Então, o Brasil, então, se torna um país com grande potencial de ser um grande player nesse mercado internacional. Nós, em 2010, o Congresso Brasileiro aprova um conjunto de leis que estabeleciam relações para garantir esse controle para a economia brasileira e para o brasileiro. Inclusive, a criação do Fundo Social, que capturaria toda a receita que o Estado tivesse do petróleo e colocaria 75%, não é 30%, são 75% para a educação. Então, esse processo todo está sendo desmontado. Então, do ponto de vista regulatório, há uma mudança muito substantiva, que se desmonta essa possibilidade de financiamento da educação a partir do petróleo, que se desmonta a política de conteúdo nacional que viabilizaria a criação de empregos e a expansão da atividade de fornecedores da cadeia produtiva de petróleo no Brasil, e você, portanto, se desmontou esse processo. Por outro lado, no que se refere à Petrobras, que é essa grande empresa, fantástica empresa, que foi, digamos, envolvida num conjunto e numa exacerbação de atividades de corrupção e que criou um clima muito negativo contra a Petrobras, ela é uma empresa que está sendo fatiada. Ela está sendo vendida aos pedaços. Isso vai na contramão do que as grandes empresas do petróleo do mundo estão fazendo. A maior parte das grandes empresas do mundo, sejam elas empresas estatais, sejam empresas privadas, são empresas que nós chamamos de empresas integradas. São empresas que produzem petróleo, são empresas que refinam petróleo, são empresas que distribuem derivados, são empresas que produzem gás, são empresas que produzem petroquímico. Onde elas ainda são estatais? A maior parte das reservas mundiais são estatais. Tá. 90% das reservas do mundo conhecidas estão na mão de estados ou de empresas estatais.
as empresas privadas, que são grandes, não são pequenas empresas, são empresas integradas, são empresas que buscam integrar-se e trabalhar em todos os segmentos da cadeia de petróleo e gás. A Petrobras está fazendo o contrário. A Petrobras está saindo de vários segmentos e se concentrando apenas no que tem de pré-sal brasileiro. Felizmente adquiriu o remanescente da seção onerosa. Mais uma coisa que nós, no passado, é uma herança benigna que nós deixamos para o país. Deixa eu lhe dizer uma coisa no finzinho desse primeiro bloco. Nas 2 vezes em que eu estive com o presidente Lula, lá em Curitiba, nas 2 vezes, uma numa visita particular e noutra para entrevistá-lo, ele disse, você tem que entrevistar o Gabrielli, você tem que entrevistar o Gabrielli. Nós estamos tentando entrevistar o Gabrielli, estamos tentando, mas ele não está podendo, problemas de agenda e tal. Em que medida é paranoia? Em que medida é a pura verdade isso que você acabou de dizer? O foco é todo o petróleo. Toda a confusão que há no mundo hoje, seja onde for, na Venezuela, no Brasil, no Oriente Médio, é o tal do ouro negro. É isso mesmo, sem paranoia, sem... Não precisa paranoia, basta olhar o noticiário. O grande elemento que orienta a geopolítica mundial é o que eles chamam de soberania energética. A soberania energética para transporte, que é fundamental para a mobilidade de pessoas e cargas no mundo, cada vez mais distantes e cada vez com maior intensidade, hoje não há significativo substituto ao petróleo. Portanto, mobilidade de cargas e pessoas, seja no transporte terrestre, seja no transporte marítimo, seja no transporte aéreo, seja no transporte ferroviário, depende do petróleo. Então, como o mundo vai ter mais produtos e pessoas se movimentando, mais necessidade vai existir no petróleo. Como o exército brasileiro, que sempre foi, independentemente de qualquer momento histórico, digamos, sempre teve uma posição nacionalista, é capaz de ser cúmplice disso que nós estamos vendo calado? Olha, eu não sei, não posso falar pelo exército brasileiro, mas eu sei que a discussão na Estratégia Nacional de Defesa, na soberania nacional, existia uma ideia da defesa da Amazônia Azul. Sim. A Amazônia Azul é um elemento que incorpora no mar as reservas de petróleo. As nossas reservas de petróleo, elas estão quase no limite da nossa zona econômica exclusiva. Nós conseguimos, a nossa diplomacia e nossas forças armadas conseguiram expandir a zona econômica exclusiva para além das áreas reservatórias de petróleo. Porém, elas estão no limite. Acho que recentemente houve uma mudança na importância estratégica para os militares do significado dessas reservas. Porque em outros países o acesso às reservas exige derrubada de governo, golpes militares, isso já existem vários exemplos na história, exige um processo de cooptação e de compra de dirigentes nacionais, já aconteceu e há várias denúncias no mundo, exige uma transformação digamos, dos interesses das Forças Armadas para desviar a importância das Forças Armadas nacionais protegerem os recursos nacionais. Portanto, para que o país se torne mais integrado aos interesses das grandes corporações e dos grandes nações mundiais, e aí eu estou citando explicitamente Estados Unidos e China, evidentemente que há uma mudança, há uma necessidade de mudança do país. O golpe que derrubou a presidenta Dilma, a mudança no marco regulatório brasileiro, caminham nessa direção. E eu acho que está perfeitamente, não é paranoia, nós fomos investigados e fomos espionados pelos grandes centros de informação dos Estados Unidos, isso é público e notório. Tanto a Petrobras, os dirigentes da Petrobras, a presidenta Dilma foram espionados pelo Sistema Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Nós recebemos frequentemente, enquanto eu estava na Petrobras, visitas de grandes representantes, tanto do governo chinês quanto do governo americano, porque quando a gente descobriu o pré-sal, a gente deixou de ser um país que estava lutando para garantir a autossuficiência de petróleo para se transformar numa grande potência. Qual é a perspectiva hoje que o Brasil tem? Daqui para os próximos anos. Próximos anos, nossa produção de petróleo vai crescer.
Você O vai pré-sal- falar disso no próximo bloco. Porque baiano é assim. Se você deixar, ele não para de falar. E nós precisamos fazer um rapidíssimo intervalo e quando voltarmos, voltaremos com a Nara, que está quietinha aqui. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o economista, ex-presidente da Petrobras, professor da Universidade da Bahia, Sérgio Gabrielli. Nara. Professor, a gente encerrou o bloco, o senhor estava falando de expectativa e tem uma pergunta que a gente tem feito muito no Brasil, de fato, para todo mundo com quem a gente conversa. Quanto tempo a gente vai demorar para se recuperar desse desmonte e desse derretimento da nossa soberania? Há esperança, porque para a maioria dos movimentos sociais está difícil recolher esperança em algum lugar. A gente tem alguma chance diante dessa maluquice que está acontecendo, professor? Eu sou otimista, eu acho que a gente vai reagir, vai conseguir modificar o que está sendo feito. Eu acho que o desmonte e a destruição do Estado brasileiro e o abandono da soberania nacional é uma coisa extraordinária. Acho que nós vamos reagir. Os petroleiros estão em greve hoje, né? Os petroleiros estão ocupando hoje o 4º andar da sede da companhia. A greve é uma greve não somente para atender o acordo coletivo da categoria, mas é uma greve também contra o desmonte da Petrobras e contra esse abandono da soberania nacional. Olhando para o futuro no imediato, nós vamos ver qual é a perspectiva que eles estão apresentando. Notem o seguinte: a produção de petróleo brasileiro vai crescer. Nós vamos aumentar a produção de petróleo. Nós não vamos aumentar a capacidade de refino. Portanto, toda essa capacidade de produção vai ser exportada. Então, nós vamos virar um país forte exportador de petróleo cru. Se a economia brasileira se recuperar, se nós voltarmos a crescer, o consumo de gasolina, diesel, de QAV, de GLP, vai aumentar. Se nós não temos refinaria, nós vamos importar. Então nós vamos ser um país, no imediato, se nós voltarmos a crescer, um país importador de derivados de petróleo e exportador de petróleo cru, que é o oposto do que nós queríamos. Nós queríamos que o país crescesse sua capacidade de produção. Nós queríamos que essa capacidade de produção brasileira fosse acompanhada por um aumento da capacidade de produção da cadeia de fornecedores que forneceriam as sondas, as plataformas, os equipamentos para a produção brasileira. E nós queríamos que o refino também crescesse de acordo com a capacidade do mercado brasileiro. Esse modelo foi desmontado. Nós temos que repensar como vamos enfrentar no futuro a terra arrasada que nós vamos encontrar no futuro com produção crescente, dependendo, portanto, das oscilações internacionais do preço do petróleo, refino pequeno em relação ao nosso consumo e, portanto, importador de derivados. Rita. Eu queria que o senhor abordasse um pouco mais um tema que o senhor falou no bloco anterior, que é a respeito da espionagem, a que foram vítimas a direção da Petrobras, a própria presidenta Dilma à época, porque isso é uma violência absurda à nossa soberania. Fale um pouco mais sobre esse tema, por favor. Essa questão, né, Rita? Porque a gente, eu confesso que eu às vezes fico achando, não, mas não estamos fantasiando. Isso não é uma coisa mais de Hollywood do que... Mas está na cara real. que se você tem espionagem industrial, né, de uma empresa para outra, o que há entre os governos poderosos do mundo... Não, a denúncia da Wikileaks é clara. Quer dizer, há claras manifestações Sim. de que houve um processo de escuta tanto da Presidência da República quanto da Petrobras. Não só isso, como também a Petrobras, os computadores, telefones dos gerentes da Petrobras foram todos copiados, né, por escritórios que trabalharam na Petrobras para a operação de investigação das denúncias de corrupção. Então, portanto, a vida das pessoas, dos dirigentes da Petrobras foi revirada
de cabeça para baixo, como dizem os baianos, ou de ponta cabeça, como dizem os paulistas, né? Agora, ninguém sabe exatamente o que eles capturaram. Ninguém sabe até que ponto eles iniciaram certas operações a partir dessas investigações. Mas a política da Petrobras, nesta época, ela não era suficientemente pública, transparente, para que não fosse necessário a espionagem, ou há sempre estratégias que são sigilosas, que ficam só dentro da cúpula da empresa? Não, toda empresa tem seus segredos industriais. Sim. Toda ela tem, porque faz parte do mundo dos negócios, faz parte do mundo das empresas, as estratégias comerciais, as estratégias de enfrentamento de determinadas disputas do mercado. No caso de petróleo, no entanto, dá um outro elemento. Quer dizer, diz o jargão da indústria que você só sabe quanto petróleo tem debaixo da terra depois de tirar o último petróleo economicamente viável. Você não sabe antes. Então, sempre há uma incógnita sobre tem ou não tem o recurso. Porque a indústria do petróleo ela é uma indústria que exige um volume de investimento gigantesco durante 5, 6, 7 anos antes de produzir o primeiro barril de petróleo. Então, como você tem esse investimento, e você faz esse investimento sob incerteza, você não tem certeza sobre o volume de petróleo que tem lá. Então, investigar e espionar sobre as reservas potenciais, que são recursos que podem ser virados reservas, sobre as qualidades e características geoquímicas e geofísicas dos reservatórios, é uma informação importante. Me permita. Não, faz favor, vira bate-papo. Uma pergunta. Fomos ingênuos? Faltou investir mais em segurança? Falhamos na segurança? Enfim, poderia ter sido evitado isso, considerando que é uma indústria super estratégica? Não, eu não acho que nós fomos ingênuos e que poderíamos evitar. Nenhuma coisa nem outra. É verdade, evidentemente que nós temos com atores muito poderosos, né? O governo dos Estados Unidos ele tem um sistema de segurança que é portentoso, ele é gigantesco, e principalmente depois de 2001, com os ataques das Torres Gêmeas, esse sistema de segurança se hipertrofiou de forma extraordinária nos Estados Unidos. Então, esse aumento dessa capacidade de investigação e de escuta e de invasão da privacidade é um fenômeno da sociedade moderna. Os Estados Unidos é muito poderoso nisso, a Rússia é muito poderosa nisso, Israel é muito poderoso nisso, a China é muito poderosa nisso. Então, não é que nós não tenhamos, nós enquanto Petrobras, não tenhamos nos precavido ou nos preparado. Aqui, por mais que você se prepare, você tem um adversário extremamente poderoso que tem uma capacidade que é muito difícil de que você consiga evitar a espionagem. O que foi feito dessa espionagem? O que foi, digamos, aproveitado pela espionagem, eu acho que só daqui a muitos anos nós vamos saber quando os documentos americanos abrirem os papéis do Pentágono de novo, porque dificilmente a gente vai saber o que aconteceu realmente. Mas, Gabriela, me fale uma coisa. Havia, de alguma forma, uma tendência dentro da Petrobras, digamos, mais para a China do que para os Estados Unidos, que forçasse os americanos a fazer tudo o que fizeram? Nós quando a Petrobras anunciou a descoberta do pré-sal e ela começou a apresentar o seu programa de desenvolvimento, lembre que nós, em 2010, fizemos a maior captação de recursos nas bolsas de valores do mundo. Sim. Nós captamos 72 bilhões de dólares numa captação de vender ações da Petrobras, em que o governo acabou aumentando a sua participação, o governo brasileiro acabou aumentando a sua participação no capital da Petrobras. Mas para você fazer isso, evidentemente que você começou a anunciar um conjunto de investimentos que precisavam de financiamento. Os chineses foram muito rápidos, porque os chineses agiram estrategicamente. Então, o Banco de Desenvolvimento Chinês rapidamente possibilitou um empréstimo de 10 bilhões de dólares para a Petrobras em função da descoberta do pré-sal.
O banco Exim Bank americano, na mesma época, ofereceu também recursos para a Petrobras, só que não podia fazer isso de forma estratégica aberta, porque ele tinha que seguir as regras, digamos, de um banco numa economia de mercado regular. E, portanto, não tinha a mesma condição que os chineses tinham. Não é que houve uma preferência pelos chineses. Os chineses, de fato, ofereceram melhores condições para a Petrobras desenvolver o que era necessário, que era o investimento para fazer as sondas, para fazer as plataformas, que se não tivesse feito naquela época, nossa produção seria 1/3 do que é hoje. Então, para que a produção da Petrobras seja o que é hoje, aquele investimento teria que ter sido feito. Queria saber um pouco mais, que o senhor comentasse um pouco mais sobre a paralisação, a greve, os protestos dos funcionários da Petrobras no momento, que não são contra só a onda de demissões, que, né, correm o risco de acontecer, No mas Paraná, né? exato, mas também dizem muito respeito a esse processo de venda e de desmonte da empresa. Há algo mais, acho que o Juca estava falando sobre isso, algo mais que a gente possa fazer, né, o Brasil tem esse histórico de movimentos de trabalhadores fazendo greve, às vezes conseguindo resultados, às vezes não. A gente precisaria estar mais combativo. Como é a análise do senhor em relação às reações do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros? E acrescento, quando a gente vê a Associação Brasileira de Imprensa sair com uma nota oficial em solidariedade ao movimento dos grevistas, em que medida isso pode se transformar? Claro, não vou fazer nenhuma comparação com a campanha do Petróleo é Nosso, mas em que medida a Petrobras pode vir a ser um estopim para que, enfim, a sociedade brasileira se mobilize em nome da soberania nacional? Olha, eu gostaria muito que fosse possível isso, mas nesse aspecto, eu acho que nós estamos numa situação que nós vamos ter que construir passo a passo. Hoje, os petroleiros e as petroleiras estão em greve, se eu não me engano, em 9 unidades, 9 estados, com atividades de paralisação de atividades, sem troca de turno, portanto, com paralisação potencial da atividade produtiva, com ocupação do quarto andar da sede da Petrobras, com duas liminares favoráveis da Justiça do Trabalho. Contra medidas... portanto, do ponto de vista da mobilização da categoria petroleira, você tem um aumento da participação, um aumento da reação, e é uma reação que não é apenas corporativa, que não é só para a defesa do emprego e defesa das condições de trabalho dos trabalhadores. É contra o desmonte da empresa, é contra a venda dos diversos segmentos da empresa e, digamos assim, o movimento contrário à tendência mundial das grandes empresas de integração. Então, portanto, do ponto de vista da categoria petroleira, há uma movimentação importante e crescente. Mas, infelizmente, o apoio externo, existem muitas notas de apoio, etc., mas a mobilização externa está muito distante do que foi, por exemplo, a campanha do Petróleo é Nosso. Então, nós precisamos ainda um trabalho de conscientização e de conclamação à população brasileira para tomar consciência do risco que o país está tendo ao perder completamente a soberania na gestão dos recursos de petróleo. Então, professor... Particularmente agora que o governo está anunciando, inclusive, que a possibilidade de consultores internacionais americanos virem mudar ainda mais o marco regulatório que já está modificado a favor deles. Então eu vou querer uma resposta sua, aquela resposta que vale 100 bilhões de dólares. Que, para ser honesto, já abordei no intervalo em off. A esquerda brasileira não está apenas com um discurso reativo. Ah, a Damares fez isso, o Antraub fez isso, a gente ridiculariza, a gente mostra um absurdo, mas incapaz de propor ações que causem esta mobilização, que causem esta indignação, sair dessa aparente retranca. Não está na hora de pôr em andamento os ensinamentos do professor Jorge Jesus e atacar.
É preciso ter atleta para fazer isso. Tá, não temos? Estamos desfalcados a esse ponto? É preciso ter atleta. Vamos ver o seguinte, nós estamos passando por uma fase de mudança histórica muito radical na sociedade brasileira. Nós estamos rompendo uma tradição na política que vem desde da década de 30, passando pela Constituinte, que é uma política em que os partidos tinham algum significado. Nós estamos passando por um processo de desmonte da política, de desmoralização da política, porque interessa ao governo atual esse desmonte, essa desmoralização da política. A criminalização da política. O segundo elemento é que nós vivemos também um processo de transformação ideológica contra os movimentos coletivos, contra os movimentos sociais, a favor apenas das soluções individuais, a meritocracia, a lógica de que cada um pode se resolver os seus problemas sozinhos e individualmente. Em terceiro lugar, nós estamos vivendo um momento em que a crise econômica tem provocado um agravamento da situação da vida das pessoas. Há um aumento da miséria, uma volta da pobreza, a fome está voltando, o desemprego. Isso não estimula a valentia. Isso não estimula a valentia. E, por fim, para que as pessoas se mobilizem, não basta apenas a proposição de ações. É preciso que as pessoas acreditem, primeiro, de que é possível ganhar e que o que querem ganhar é algo que seja capaz de unir. Então, nós estamos precisando um processo ainda, eu acho que tem elementos que vão levar nessa direção, mas são elementos de um processo de médio e longo prazo de transformação. Eu vou fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, recebendo hoje um dos maiores especialistas em desenvolvimento em setor energético no Brasil, Sérgio Gabrielli, que foi vítima, eu até estava brincando, é mais uma vítima da chamada lawfare. Explica. Professor, o senhor recentemente virou o bode expiatório aí das forças e teve um problema com a aposentadoria do senhor da Universidade Federal da Bahia. Mais de 30 anos como professor. Mais de 30, se não me engano, as pessoas têm uma noção, né, Juca? Foi político, foi presidente da Petrobras, a única fonte de renda do professor era a aposentadoria. Como é que o senhor conseguiu reverter? Conta um pouco para a gente mais essa história. É mais um fenômeno aí de perseguição política que eu fui vítima, né? Mas o que aconteceu é o seguinte, eu sou professor da universidade, fui professor da universidade 36 anos e 2 meses. Nesses 36 anos e 2 meses eu contribuí para a minha previdência como um professor normal. Hoje, a minha única fonte de renda é minha aposentadoria de professor da UFA, não é de aposentadoria da Petrobras, não. Eu saí da Petrobras em fevereiro de 2012. Me aposentei em dezembro de 2014. De 2012 a 2014, fui secretário de Estado na Bahia, mas continuei contribuindo para a Previdência. A Controladoria Geral da União avocou para si, de forma excepcional, não é ilegal, mas é excepcional, E arbitrária. E arbitrária, um processo que, se fosse o caso, deveria ocorrer no âmbito da Universidade Federal da Bahia. Qual é o processo? O processo é de que eu teria me omitido, enquanto presidente da Petrobras, não é uma acusação de que eu fiz nada, é que eu me omiti, enquanto presidente da Petrobras, no comportamento de alguns diretores da Petrobras. E, portanto, como eu me omiti nesse comportamento, segundo eles, eu deveria ter minha aposentadoria cassada. Minha aposentadoria da UFBA. Não nada a ver com a da Petrobras, mas da UFBA. Evidentemente que, ao recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça, ao STJ, o STJ considerou que era um absurdo parar o pagamento de minha aposentadoria, que era minha única fonte de renda, portanto, era me condenar à morte econômica,
e restabelecer o pagamento da aposentadoria enquanto analisa o mérito do processo. O processo também ocorre no âmbito do Tribunal de Contas da União, que é o que deu a origem ao processo. No Tribunal de Contas da União, não há uma decisão definitiva ainda se houve sequer prejuízo, porque esse processo se refere à venda da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, que é julgada pela lei econômica internacional e é julgada pelo direito comercial internacional e pelo direito comercial brasileiro. Portanto, não tem nada a ver com o regime jurídico único de servidor da universidade. É uma arbitrariedade absurda. E eu voltei a receber minha aposentadoria, mas estou sob liminar. O mérito ainda está em julgamento. Sobre Pasadena. Pasadena foi um erro? Acho que não. Pasadena foi uma decisão num determinado momento em que a Petrobras vinha de uma situação que na década de 90, de 96 a 2006, o mercado brasileiro de gasolina, diesel e querosene de aviação era um mercado estagnado. Então, se o mercado brasileiro é um mercado estagnado e a Petrobras ia aumentar a produção de petróleo Marlim naquela época, que era um petróleo da Bacia de Campos, então a Petrobras corretamente, portanto, lá em 98, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, decidiu que teria que comprar capacidade de refino no exterior. A década de 2000 começou a viver um fenômeno distinto. Quer dizer, de 2003 a 2007 é considerado a época áurea, chamada a Golden Age, a época dourada do refino americano. Em 2006, foram realizadas 11 operações de compra e venda de refinaria no mundo. Essas refinarias foram compradas no mundo entre $3.200 por barril de capacidade de destilação a $18.500 por barril de capacidade de destilação. 3.200 a 18.000. A Petrobras comprou a refinaria por 7.200. Portanto, comprou abaixo da mediana dos preços de mercado. Portanto, não foi um negócio ruim em 2006 e 2007. Os problemas internos com o sócio criaram problemas e a Petrobras foi à justiça. De 2009 a 2012, a Petrobras nada pagou porque estava em negociações, estava em processos judiciais. Ao final, a Petrobras pagou $1 bilhão pela refinaria, com todos os conflitos, etc. A Petrobras vendeu a refinaria recentemente. A Pasadena foi vendida para a Chevron, foi vendida em termos nominais pelo valor que a Petrobras comprou. Portanto, houve momentos que o ciclo de preços se alterou, a refinaria deu prejuízo, e houve outros momentos que a refinaria deu lucro. Como toda refinaria, que tem momentos que dá lucro e dá prejuízo. Claro. Ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Em que situação o governo Lula recebeu a Petrobras do governo FHC? Em que situação o governo Dilma entregou a Petrobras ao governo Michel Temer? Olha, quando nós chegamos na Petrobras, havia um processo, digamos, semelhante ao que está acontecendo hoje. A Petrobras estava saindo do refino, já tinha vendido parte da refinaria do Rio Grande do Sul, a Refap, para a Repsol espanhola. A Petrobras estava contraindo o papel dela na distribuição. A BR Distribuidora tinha ações em bolsa. A Petrobras não tinha atuação na área de biocombustíveis. A Petrobras estava fora da petroquímica. A Petrobras tinha terceirizado completamente a sua engenharia. O SEMPES estava completamente esvaziado, portanto, o desenvolvimento tecnológico na Petrobras era muito pequeno. Queria mudar até o nome para Petrobras. Tinha esse problema de marketing aí, de trocar o nome para Petrobras. Nós recebemos a Petrobras em 2003, e de 2003 até 2014, a Petrobras se transformou numa das maiores empresas de petróleo do mundo, e também depois numa empresa que caiu fortemente o valor do seu mercado. A Petrobras chegou a ser uma das 10 maiores empresas do mundo
em termos de valor de mercado, nas bolsas internacionais. E hoje está bastante menor, porque houve uma queda significativa do valor do mercado da Petrobras. Eu já disse por várias razões, inclusive por efeito da Lava Jato. Nós recolocamos a Petrobras na petroquímica, nós viabilizamos a expansão de um programa na área de biocombustíveis, nós expandimos enormemente a capacidade das refinarias da Petrobras no tratamento de resíduos sólidos, em particular, diminuindo a quantidade de enxofre na gasolina e no diesel, que era uma exigência ambiental, que exigiu investimentos muito pesados da Petrobras nas refinarias, que, sem aumentar a produção. Nós aumentamos a produção, a capacidade de produção das refinarias do Brasil. Nós viabilizamos uma redefinição das áreas de exploração. Uma empresa de petróleo, ela, se não tiver área de exploração, ela vai morrer mais adiante. Nós estávamos com limitações nas áreas de exploração. Nós ampliamos as áreas de exploração, nós iniciamos a exploração ao norte da Bacia de Campos, que veio dar o Espírito Santo. Você fez uma referência, inclusive pela atuação da Lava Jato, como responsável pela queda do valor da Petrobras. Outro dia, o ministro da Justiça, por assim dizer, Sérgio Moro, disse que isso era um absurdo, culpar a Lava Jato pelo insucesso de qualquer empresa. Quer dizer, então, estamos advogando que é melhor manter a corrupção para que as empresas vicejam? Não é possível? Toda vez que a corrupção virou um problema político, a ditadura se implantou, ou regimes autoritários se implantaram. A corrupção tem que ser tratada como um problema de política. Não pode ser um problema de política, tem que ser um problema de polícia. Você tem que ter ação focada no caso da corrupção. Você tem que atuar e punir os corruptos, não punir as empresas. O que nós tivemos no Brasil com a Lava Jato foi a destruição da engenharia brasileira, a destruição da capacidade dos fornecedores da empresa e uma diminuição da capacidade da Petrobras. A Petrobras ficou 3, 4 anos aí tentando administrar a sua reputação. Quer dizer, aquele ditado jogou o bebê junto com a água suja. Exatamente. Então, eu acho que são efeitos muito negativos da Lava Jato. Não é que a luta contra a corrupção deve ser parada, não. Não é isso. Você tem que ser uma luta focada, cirúrgica, diretamente e com digamos assim, com a sobriedade que exige um tratamento dessas questões. Professor, me permita. Por favor. O que a gente tem observado nesse governo é um ataque, uma perseguição violenta aos opositores políticos que são tratados como inimigos, que é próprio de um governo fascista, né? E vimos essa perseguição do senhor, o João Vacari Neto, enfim, tantos. Mas eu queria registrar, eu tive a oportunidade de estar no dia 22, na reitoria da Universidade Federal da Bahia, onde houve um ato de desagravo ao senhor. E é importante registrar que estiveram presentes mais de 70 entidades de representação, movimentos sociais, a academia, políticos, estudantes, trabalhadores da Petrobras, na defesa do teu nome, e todos unânimes em afirmar a tua integridade, a tua seriedade, enfim. E eu fico me perguntando, que presidente de empresa pode se dar ao luxo de ter esse apoio social e dos trabalhadores? Então, dizer o seguinte, nós todos ficamos indignados com esse ataque que o senhor sofreu, e eu queria que o senhor dissesse alguma coisa que ainda não foi dito, para acordar um pouco a população, para dar uma chacoalhada na população desse movimento que está sendo feito pelo governo. Entendeu? É uma responsabilidade enorme, porque realmente, como você disse, o governo não trata a oposição como adversária, ela trata como inimigo. Sim. E ela não está atacando só um setor, ela não está destruindo apenas a Petrobras e o setor de petróleo e gás. Todos os diversos áreas de atuação do governo estão sendo desmontadas. Se você olha para a área da cultura, é um desastre. A política cultural desse governo, o comportamento dos órgãos que são responsáveis pela cultura são desastrosos.
a desmontagem que está acontecendo na área da cultura. Se você olha na assistência social, a mesma coisa. Se você olha na educação, meu Deus do céu, é um descalabro que está acontecendo na educação. Se você olha nas relações internacionais, nós somos um motivo de piada nas relações internacionais. Se você olha na área da própria defesa, as Forças Armadas brasileiras que estão caladas e, de certa maneira, participando do governo, porque nós nunca tivemos tantos oficiais de alta patente participando de governo como nesse governo, nós estamos vendo uma redução de políticas estratégicas para o submarino nuclear, para digamos, rearmamento da nossa Força Aérea, da redefinição das funções e da forma de atuação do Exército Brasileiro. Nós estamos vendo, portanto, que mesmo para os militares tem um conjunto de ações muito negativas. Portanto, se nós olharmos para a participação social na gestão do país, coisa que durante o governo Lula e Dilma se ampliou muito, apesar de poder ter ampliado mais, mas se ampliou muito os mecanismos de participação e de escuta social, nós estamos vendo hoje um enfraquecimento dessa participação e, portanto, um risco autoritário crescente desse país. Aí a gente volta à questão que a Nara havia colocado. Quanto tempo depois para tentar recolocar essas coisas em seus devidos lugares? Quer dizer, em que medida esse atraso todo que está sendo causado, esse retrocesso, é possível ser corrigido, retomado na direção correta? É impossível responder quanto tempo depois. Tá. Não dá para dizer quanto tempo depois. Agora, aqui a história não para. Tá. Nós sabemos que se há alguma vantagem em ficar velho, É ver que a história segue. se há alguma vantagem em ficar velho... Nós temos mais ou menos a mesma idade. Você fez 70 no passado. Isso, eu estou fazendo agora, mês que vem. Então, a única coisa que tem é que a gente já viu coisas mudando. Isso. Né? As coisas mudam, não são permanentes. E eu acredito que as eleições para prefeito podem ser um momento de inflexão, de retomada. Eu acho que as eleições de prefeitos, principalmente nas capitais, vão ser eleições importantes na discussão de rumos para o Brasil. Apesar de que as eleições municipais, tradicionalmente, não são determinantes do que vai acontecer nas eleições presidenciais. Tá. Né? São eleições distintas, com motivações diferentes. Sim. Agora, eu acho que nas eleições municipais nós vamos ter um certo, pelo menos em algumas capitais, um certo confronto de modelos. Uma nacionalização da eleição, é isso? Quer dizer, ela deixará de ser uma questão da cidade para representar o que está acontecendo como preocupação nacional, é isso? Olha, eu acho que é difícil que ela se transforme somente em uma questão nacional. Tá. A eleição municipal, ela é uma eleição municipal. Sim, As sim. pessoas querem saber o que vai acontecer com o transporte, querem saber o que vai acontecer com o esgoto, o que vai acontecer com a mobilidade, com a habitação, com o planejamento urbano, com o ambiente, etc. Essas coisas são importantes. As pessoas vivem nas cidades. Sim. Então, a discussão da vida real vai se colocar. Mas nessa discussão da vida real, não há como desconsiderar o papel do governo federal. Perfeito. E um governo federal que é contra a participação popular, um governo federal que tira da ótica os elementos sociais da política, um governo federal que basicamente quer destruir a ação do Estado, Tem que estar em julgamento. é um governo federal que vai piorar a vida das pessoas na cidade. Esse é o tema de discussão que eu acho que é importante. É onde a vida se dá. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, porque eu continuaria essa conversa por horas. Queria agradecer muito a dona Rita, dona Nara. Professor, muitíssimo obrigado por deixar aquela magnífica cidade em que o senhor mora, Salvador, para vir aqui para o centro da cidade de São Paulo conversar com a gente. Foi muito bom, foi muito esclarecedor. De fato foi. Agradecer ainda a você, nosso telespectador, e lembrar que tem entrevistas toda quinta-feira às 10 da noite aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1. No YouTube, você sabe, ao vivo, a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo. Até semana que vem e não se esqueça,
Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.